que você abrisse a sua Bíblia em Êxodo 24, a partir do verso de número 10. Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Diz assim: E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: Será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que te dissemos no Egito? Deixa-nos, para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir os egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje, nessa noite, queridos, vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, Moisés, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Queridos, esse momento é um momento, e eu já tenho falado isso e citado também esse texto, um momento muito difícil para o povo de Israel. Depois de 430 anos no Egito, Deus envia Moisés, e lá, através de 10 pragas, o Senhor tira o povo, um povo que era escravo, que sai rico, e ele chega nesse lugar, e ali eles estão à frente deles há um mar, que é o Mar Vermelho. Eles não sabiam muito bem o que ia acontecer ali. Aí Deus endurece o coração de Faraó, Deus faz isso, e Faraó junta todo o seu exército, um poderosíssimo exército naquele tempo, naquele momento, a nação talvez mais armada, mais militar que existia nessa época. Ele junta todos os seus capitães, os seus carros mais fortes e vai atrás do povo. Então o povo se vê numa situação onde há um mar à frente, e diz que o Mar Vermelho tem uma profundidade média, né? Não naquele trecho, mas em toda a extensão do mar, a profundidade média é de 500 metros de profundidade. Ou seja, 5 quarteirões de água para baixo. Então, como é que passa isso, né? E agora o exército de Faraó atrás. Então, não tem como resistir esse exército, porque o exército é muito poderoso, e o povo não tinha armamento e não tinha nenhum preparo para a guerra. Existia um mar à frente que não existia condições naturais de atravessá-lo. Então nós estamos perdidos aqui. E aí quando o povo olha e vê essa situação, e aí a reação do povo é a primeira reação que temos diante de uma circunstância onde nós não temos controle sobre ela. Uma situação em que ou nós morremos aqui ou nós morremos ali. Não há saída, naturalmente falando. E aí, a reação de alguns diante dessa situação é a reação do povo. E o povo começa a ter muito medo. Até ter medo é natural, porque eu estou diante de uma situação muito complicada. Mas aí o povo começa a fazer algo que Deus não suporta. E o que Deus não suporta é a murmuração. E aí eles começam a reclamar. Por que você nos tirou de lá, Moisés? Eu falei para você. Você lembra disso? Alguém já falou isso para você? Eu te avisei. Lembra disso, não? Eu falei que ia dar errado. Ah, Moisés, por que você não deixou a gente lá no Egito? Será que não tinha sepulcro suficiente? Então nós tínhamos que ser enterrados aqui no deserto? E eles começam a murmurar. E essa é a situação, talvez, do primeiro personagem dessa história. São aquelas pessoas que elas viram muitas coisas em Deus, e eles viram, e de forma sobrenatural eles saíram do Egito, mas diante de uma impossibilidade humana, eles começam a murmurar e falar: eu vou voltar para trás. Ah, eu me converti, a situação está difícil demais, parece que piorou tudo, pastor.
E não é comum, não é raro isso acontecer. Acontece. E as situações vêm contra nós, porque agora nós mudamos. Agora eu não sou a favor do príncipe do mundo, eu sou contra ele, e agora eu sou lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. E as coisas vão vir contra a minha vida mesmo, e alguns falam, é melhor voltar, é melhor parar, né? Porque tem aí uma retaliação. Eu não gosto dessa palavra, irmãos. Existe uma retaliação. E aí as pessoas começam a pensar em retornar, em voltar, e muitos voltaram. E muitos caíram na fé. E muitos não estão mais na presença de Deus e nem nos cultos das igrejas. Porque diante ou mediante uma situação difícil na família, financeira, de enfermidade, ela se escandaliza e fala, por que Deus fez isso comigo? Já ouviram alguém falar isso? Não. Por que Deus deixou acontecer isso comigo? Eu fico pensando, por que Deus deixou que Jesus morresse na cruz por nós, né? Por que Deus deixou que Tiago fosse morto na prisão e João Batista decapitado, né? E eles não ficavam perguntando, porque até perderam a cabeça, mas não tinha jeito de questionar essa história. Mas morreram. E por que Deus livrou Paulo e Silas da prisão? Por que Deus livrou Pedro e João da prisão? Por quê? Nós não entendemos, sabemos que Deus faz o que Ele quer. Ele é o soberano, o Criador de todas as coisas. Mas o segundo personagem aqui, está aqui representado por Moisés. Moisés, porém, respondeu ao povo, não temas, aquiete, gente, veja o livramento que o Senhor vai fazer hoje. E esses egípcios que vocês estão vindo aí, vocês nunca mais os verão. E diz aqui, o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Essa é a atitude que devemos ter. Amém, não? Essa é a atitude do homem e da mulher de Deus diante de uma situação impossível, naturalmente falando, e eu falo, o Senhor, não tem saída não, mas o Senhor ele vai guerrear por mim. Existe uma saída, eu não sei qual é, mas eu sei que existe uma saída. É isso que Moisés está falando. E vocês vão ficar quietos. É atitude de fé, irmãos. Não é atitude que se deixa levar pela situação, pelo medo, pela murmuração, pela reclamação, mas é a atitude que eu creio, que eu não duvido, eu não reclamo. Senhor, está difícil, mas eu sei que o Senhor tem uma solução para mim. O problema em casa está grave, mas o Senhor tem uma solução. O problema financeiro está grave. A enfermidade está aumentando, mas eu sei que o Senhor tem a solução para mim. Eu não sei o dia nem a hora, mas eu sei, cheios de fé, pessoas que profetizam, que declaram, pessoas que não param de orar, pessoas que leem a Bíblia diariamente. Isso Deus se agrada, porque Deus se agrada daquele que tem fé. Amém, não? Então, se você é uma mulher de fé, Deus se agrada de você. Agora eu pergunto a você, vamos imaginar que essa história terminasse no versículo 14, onde Moisés está dizendo, o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. O mar teria aberto, senão? Sim ou não? O que Deus fala para Moisés no versículo 15? É isso que eu quero que você preste atenção. No versículo 15, disse o Senhor a Moisés, agora Deus está falando, Moisés, rapaz, eu estou muito feliz com você. É Deus falando com aqueles que são movidos por fé. Eu estou feliz, porque a tua fé me agrada. Você não desiste, né? Eu louvo a Deus para esse pessoal, essa equipe dos 24 horas de oração, de turnos aqui, eles não desistem. Começaram escondido na última sala da igreja, ninguém sabia que existia. E agora, porque não largaram, porque não desanimaram, depois de mais de um ano, agora o Senhor levanta e nós estamos aí, com a graça de Deus, fazendo 24 horas de oração. Porque eles não desistiram. Se tem um, se tem dois, se tem três, não importa. Eu estou dentro da vontade de Deus. Mas é interessante, irmãos. E eu comecei a olhar, eu falei assim, se tivesse terminado no verso 14, o mar teria aberto? Ele não teria sido aberto. Por quê? Porque agora Deus vai falar com Moisés. E o que Deus fala com Moisés? Por que clamas a mim, Moisés? Moisés, eu estou feliz com a tua fé, mas por que você está clamando? Diga ao povo, diga aos filhos de Israel que o quê?
Então fala para o povo marchar. Mas marchar para onde? Para trás tem egípcio, para frente tem mar. Tem o mar, marcha para onde? Aí Deus continua. E tu, Moisés, agora, irmãos, não é Deus, é quem agora? Hã? Agora não é Deus, é o quê? Ele disse o que Deus iria fazer. Deus vai livrar, diz aqui no verso de número 13, não tema, quiete, porque os egípcios vão ser vencidos, tal coisa. Agora ele fala assim, tu, Moisés, levanta o teu bordão e estende a mão sobre o mar e divide-o. O que Deus precisava? Que Moisés pegasse o bordão, aquilo que ele deu, o bordão, irmão, um pedaço de madeira. Amém? Mas significava o quê? A autoridade que Deus havia dado para Moisés. Então ele está dizendo, usa a autoridade que eu te dei, Moisés. Você crê, não crê? Creio. Então agora usa a autoridade, estende o bordão, e o mar vai se abrir. E o povo vai passar em terra seca. Queridos, a parte de Deus nessa história era fazer o quê? Qual é a parte de Deus? Abrir o mar, sim ou não? A parte de Deus era secar a terra, porque o povo não ia passar no meio do barro, não tem como andar no meio do barro. Essa é a parte de Deus. Mas qual era a parte de Moisés? Dizer para o povo, falar assim, vocês têm que marchar. E ele tinha que estender seu bordão de autoridade e dizer, mar, abre-te. Você falaria isso para o mar, não? Acho que eu estou endoidando. Eu estou pirando na vida aqui. Dizer para o mar abrir. Irmãos, certa vez numa classe, havia uma professora incrédula, dizendo, olha, na Bíblia é muito figurativo as coisas. E vocês têm que entender que essa história do Mar Vermelho, o que aconteceu no Mar Vermelho é assim, e ela explicando para os alunos. É assim, tem uma época do ano que nesse lugar que eles passaram, o Mar Vermelho fica raso. Então não é que o mar abriu, é que naquele momento o mar dava assim, como chama esse ossinho aqui? No tornozelo. E aí todo mundo passou. Aí o aluno crente falou assim, pastor, professora, posso falar um negócio? Eu falei assim, pode. Ele falou assim, então o milagre é muito maior, professora. Ela falou, por quê? O pessoal morreu afogado com água no tornozelo, então o milagre é muito maior, ué. O pessoal tenta, irmãos, a Bíblia diz que Jonas foi engolido por um peixe, não é assim não? Mas se ela dissesse que o Jonas engoliu o peixe, eu cria da mesma forma. Porque se eu começar a limitar Deus, eu começo a questionar toda a ação de Deus na minha vida. Ou eu creio no milagre, ou eu não creio. Amém, não? Ou eu creio que Deus pode pegar um homem que nunca andou na vida, um paralítico, e ele sair saltando na igreja como aconteceu, ou eu não creio. Ou eu creio que o meu Deus é o Senhor dos céus e da terra, e Ele é que criou o mar, Ele pode abrir e fechar o mar a hora que Ele quiser, ou eu vou ficar duvidando e vivendo na base das minhas forças, e eu vou cansar, e eu vou ficar exausto, ou eu vou agregar Deus na minha vida, e Ele vai me conduzir e me dar forças para crer no sobrenatural. Você entende isso, não? Agora, eu fico imaginando quantos milagres eu e você não temos desfrutado, porque eles estão esperando que você faça alguma coisa para que eles desçam. O que eu quero conversar com vocês nessa noite é isso. É que Deus, Ele tem a parte dele. E a parte de Deus é fazer o quê? Milagres. Há coisas que só Deus pode fazer. Quem entende isso? E há coisas que eu e você temos que fazer. Você está entendendo isso? Eu não consigo abrir o mar, mas eu consigo estender o bordão. Eu tenho que crer. Há coisas que Deus não vai fazer por mim. Quem entendeu isso? Não é Deus quem vai fazer, irmãos. E há coisas que só Deus vai fazer. E ninguém mais vai fazer. E muitas vezes
nós ficamos esgotados, porque, ou então frustrados, no melhor dizendo, porque a gente fica esperando Deus fazer alguma coisa que é eu que tenho que fazer. São as pessoas que ficam dizendo, estou esperando em Deus. Já ouviu alguém falar isso, não? O que você está fazendo, irmão? Estou esperando em Deus. Pastor, estou precisando de um trabalho. É mesmo, irmão? Então, vamos orar. Fala assim, não, já tenho orado bastante, jejuado e tal. Estou esperando em Deus. Mas você está procurando? Não, estou esperando em Deus. Vira para o teu irmão assim, vai ficar desempregado, querido. Não é comum Deus mandar um empresário na porta da tua casa e falar assim, Deus me mandou aqui para te dar um emprego hoje. E você fala assim, vou pensar. Vou avaliar ainda a proposta, né? Tem coisas, irmãos, que cabe a você e a mim fazer. O jovem chega para mim e fala assim, pastor, quero casar. Legal. É de Deus casar, sim ou não? É bíblico, né, casar. Deixará o homem pai e mãe, se unirá só a mulher, tal coisa. E aí, o que você está fazendo? Estou orando, pastor. É mesmo, é. Mas o que mais? Não, estou orando. Ih, rapaz, vai ficar para titio, para titia, filho. Vai lá, passa um perfume, corta o cabelo, fica bonitão, bonitona, passa um batom caprichado, coloca um brinco e uma roupa bonita e sai para dizer, estou aqui. Amém, não? Não vai ser qualquer um, irmãos, não estou vendendo gente. Eu estou dizendo que Deus não vai fazer isso por você. Deus não vai pagar suas contas. Porque, afinal de contas, não foi Ele quem as fez. É você que fez, então você tem que pagar. Agora, Ele vai te dar forças para você acordar de manhã. Ele vai abrir portas que estão fechadas. Isso vai acontecer esse ano. Milagres financeiros vão acontecer na sua vida. Mas diga assim comigo. Mas eu tenho que fazer por onde? Tem a minha parte. Amém, não? E a gente fica desgastado porque a gente acha que esperar em Deus em fé. Aí Moisés ficou lá, eu creio que o Senhor vai abrir o mar. Aí Deus vira para Moisés e fala assim, disse o Senhor a Moisés, por que você está clamando para mim? Não é hora de clamar, irmãos. Agora é hora de o quê? De agir. Para de clamar, já vi tua fé. Pega o bordão, o que você tem na mão, Moisés? Tem um bordão, então estende, rapaz. O mar vai abrir, moço. E aí o mar se abriu, Deus secou a terra, o povo passou, aí o exército de Faraó foi entrar, pronto, aí todo mundo foi engolido pelas águas. E o povo viu, glorificou a Deus, mas na primeira falta de água murmurou de novo. Triste, né? Porque não sabia valorizar aquilo que Deus havia dado, não tinha coração grato. Esquecia rapidamente daquilo que Deus fez. E tem outras pessoas ansiosas. Vocês lembram da nuvem que eu falei aqui? Então, a nuvem caminhava com o povo no deserto, e aí, onde a nuvem parava, o povo parava, onde a nuvem levantava e caminhava, o povo levantava e ia embora. Então, tem gente que a nuvem, ela já levantou e foi, e a pessoa está lá esperando. A nuvem foi embora. Mas tem outros, muito rapidinho, ansiosos, que estão à frente da nuvem, a nuvem está lá atrás ainda, não discerne o tempo de Deus. Aí gera aquela velha conversa, eu tenho feito tudo, Deus. Eu tenho feito, mas Deus fala assim, mas tem coisa que você está fazendo que eu não mandei você fazer, não. Tem coisas que você está agindo que eu não mandei você agir. Calma, espero a minha direção. E aí nós precisamos de um dom chamado dom de discernimento. A Bíblia fala de discernimento de espíritos, porque eu vou discernir os espíritos que estão agindo, mas o discernimento da vontade de Deus, do tempo de Deus. E aí a nuvem levanta, eu vou junto, ela para, eu paro também. E aí, toda uma nação foi demarcada, e eles andaram ali, e eles entraram na terra, e eles a possuíram. Então, e tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar, divide-o, para que os filhos de Israel passem por meio do mar em seco. Queridos, quando Josué, então aí Moisés morre, Josué assume, e agora quem vai tomar posse da terra prometida é Josué, sob o comando de Josué.
mesma situação. O rio Jordão estava, na época das águas, estava cheio de água, não tinha como atravessar, porque a primeira cidade que viria após o rio Jordão era Jericó. E eles estão do lado de cá. Então dependeria deles passarem o rio Jordão. Aí Deus fala assim: santifica o povo, que amanhã eu vou fazer maravilhas no meio dele. E aí Josué santificou o povo. Ele falou assim: coloca os sacerdotes à frente. Então está escrito assim, depois você pode ler, Josué 3,13, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão. Queridos, o que ele está dizendo é que coloque os sacerdotes à frente, e aí vai andando, e o rio está aqui. A hora que a planta dos pés dos sacerdotes tocar a água do Jordão, o Jordão vai abrir. Qual é a parte de Deus nisso? Abrir o Jordão. Agora não é mais um mar, é um rio, e ele teria que segurar o rio que vinha de cima, para que o povo pudesse passar, e assim que eles colocam os pés, o rio abre, e eles passam a pé enxuto, no meio do rio Jordão. A parte de Deus é segurar as águas, a parte do homem é molhar os pés. É um ato de fé, é obediência à voz de Deus. Aí eu fico com a arca na mão, estou cheio de fé, estou carregando a presença de Deus, olho para o rio e falo assim: será que esse negócio vai dar certo? E eles começam a caminhar, e aí eles molham o pé, e o negócio não abre imediatamente. E Josué fala: vai embora, moçada. Ô Josué, e o negócio da arca pesada. E como é que faz? Daqui a pouco o rio começa o quê? Abre. Diga para o teu irmão assim: o rio vai se abrir, irmãos. Mas você tem que molhar o pé. Você tem que fazer a tua parte. E nós muitas vezes não queremos fazer a nossa parte. E aí o milagre, ele fica parado no céu, ele não desce, irmãos. Eu fiquei imaginando, enquanto eu estava preparando essa palavra, quantos milagres de Deus eu deixei de desfrutar, porque eu não tive a atitude que eu deveria ter para que esse milagre, fosse possível que esse milagre descesse e se manifestasse na minha vida. O problema do milagre não é Deus, porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o El Shaddai. O problema do milagre é eu fazer a minha parte para que Ele venha. Eu quero mostrar para vocês que em muitos textos bíblicos, dependeu de pessoas fazerem alguma coisa para que Deus pudesse operar um milagre. Não há problemas de Deus operar milagre, mas por que não vemos tantos milagres? Porque eu não possibilito que ele aconteça. Eu não faço a minha parte. Eu não ajo como deveria agir. Alguns ficam duvidando, reclamando, murmurando: por que você me deu esse traste de marido? Ah, mas quem casou foi você. Agora você está reclamando para mim? Eu pedi um filho, agora eu fico reclamando do filho, porque ele está dando trabalho. O teu filho é uma bênção, porque há um Deus nos céus que governa a terra, e Ele é o dono do coração do teu filho, da tua filha, do teu marido, da tua esposa. Agora faça a sua parte. Vai orar, vai crer, mas faça a sua parte. Eu me lembro, eu vou contar um pouquinho dessa história, porque o pastor Rodrigo conta isso em público. Quando o pastor Rodrigo, pastor aqui de Paulínia, ele chegou aqui no nosso meio, e eu comecei a conversar com ele e tal coisa, e ele falou assim: o meu filho, ele está com problema. O menino estava se desviando. Eu falei assim: o que você está fazendo? Estou orando. Só? Está fazendo mais nada? Mas Deus não é poderoso para mudar o coração do meu filho? É lógico que Ele é poderoso. Mas e você está fazendo o quê? Está reclamando do teu filho, só isso. E alguns falam: por que você me deu esse filho? Mas você pediu, eu te dei. Eu falei: qual é a tua parte, meu irmão? Pegue o teu filho e saia com ele. Vai tomar lanche com ele. Procure saber o que ele pensa. Deixe ele falar para você o que ele pensa de você. E é duro ouvir, irmãos, às vezes. Sabe por quê? Porque os nossos filhos, eles repetirão aquilo que nós somos hoje, amanhã. E ele obedeceu. Ele o quê?
ele ganhou o filho dele. O filho dele está tocando bateria na igreja, está aí coisa, para namorar, demorou não sei quantos meses orando com a menina, pedindo para o pai, pedindo para ele, e Deus começou a agir, e está agindo, e ele fala de público assim, aquele conselho veio de Deus, e eu pude ver que depende de mim, não depende de Deus. Você está entendendo ou não? Que Deus nos ajude nisso. A viúva de Sarepta, quem lembra, lá com Elias, porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, nada tenho cozido. Olha só, irmãos, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija, e vês aqui, apanhei 2 cavacos de lenha, e vou preparar este resto de comida, olha só, para mim e para meu filho, comê-lo-emos e morreremos. Era uma sentença de morte num tempo de seca, de 3 anos e meio de seca, profetizado pelo próprio Elias. E Deus fala para Elias, vai lá com a viúva, que eu vou te sustentar com a viúva. Ele chega lá, tem um punhado de farinha, um pouquinho de azeite, e a mulher está falando que vai morrer. Mandou para o lugar certo, né? Na cabeça da gente, você vai mandar para um hotel 5 estrelas. Vai mandar aqui para o Royal Palm Plaza. Não, mandou para uma viúva, que tinha um filho que estava dizendo que ia fazer um pequeno pão e ia morrer os 2 daqui a pouco. Aí ele disse para ela assim, me dá água. Ela deu, faça o pão para mim. Você só tem esse negócio, faça o pão. E ela o quê? Fez. E ela o quê? E isso possibilitou um milagre. Quando ela fez aquele pão e deu para o profeta, ele comeu, ela olhou na vasilha da farinha, estava cheio. Que negócio é esse? Olhou na botija do azeite, estava cheio também. Aí daqui a pouco, ela falou assim, meu Deus, será que é só para hoje? Para esse mês? E ela começava a pegar a farinha, e todo dia ela pegava a farinha e o azeite e fazia comida. No outro dia, tinha mais farinha e tinha mais azeite. Chicão. Imagina a tua conta bancária assim? Quanto mais você tira, mais... Até babei aqui. Você imaginou um negócio desse? Meu Deus, quem quer essa unção? Então dá tudo para o Senhor, rapa a tua conta. Quero ver agora. Ela rapou a conta dela, irmãos. A conta bancária dela rapou, tirou tudo, zerou. Foi lá no gerente e falou assim, arranca tudo. Ele falou assim, o quê? Eu falei assim, pode arrancar. Mas está seca, pode arrancar, vou dar para o profeta. Vou dar para o pastor Eugênio. Aí você faz isso. Eu estou falando um exemplo, né? Aí no outro dia você volta lá, o gerente manda você, nasceu um dinheiro aqui para você. Ó. E o dinheiro fica 3 anos rendendo, e você usando. Tudo isso aconteceu, o que eu disse? Porque ela obedeceu. Porque ela fez aquele pão. E aquele punhado de farinha, aquele pouquinho de azeite, não parou mais. Quem lembra dos 5 pães e 2 peixes? Você lembra não? Jesus está lá e ensina 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Imagina isso? A criançada com fome, numa tarde, gritando, mamãe, estou com fome. E aí chega os discípulos e fala assim, ele fala assim, o que vocês têm para comer? Lá em João 6,9 diz assim, aí está um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Olha só, irmãos, como a gente minimiza o milagre. O milagre, ele tem um elemento, ele tem um bordão. Deus te deu um bordão na sua mão, para que o milagre aconteça. Sempre é assim. Só que a viúva falou assim, eu não tenho nada, eu só tenho isso. O que vocês têm aí para o povo que está com fome? Jesus falou, tem apenas 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente, Jesus? Traz aí os 5 pães e 2 peixes. Levanta ao céu, obrigado, Pai, porque o Senhor vai alimentar todo esse povo. Os discípulos falam assim, doidou. Obrigado porque esse povo vai comer peixe com pão hoje. Ele falou assim, variou Jesus. Eles ficaram olhando. Imagina, irmãos, os discípulos olhando.
Aí daqui a pouco ele pegou, colocou nas mãos dos discípulos, falou assim: agora vocês distribuam. Vocês o quê? Distribuam. Quem distribuiu não foi Jesus, foi os discípulos, foram os discípulos. E todo mundo come peixe com pão, maravilha, filé de tilápia, aquela coisa toda, e pão, imagina pão multiplicado, e aí sobra ainda 12 cestos cheios de pães. E alguém fala assim: pastor, onde arrumaram esse cesto, hein? Irmão, para de pensar no cesto, fala na sobra, fica questionando o cesto. Onde arrumaram o cesto? Uma vez perguntaram para mim, eu falei assim: meu irmão, pelo amor de Deus, me poupa dessas perguntas. Foca no milagre, meu querido. E aí não vai para frente porque fica coando mosquito, engolindo camelo, irmãos. Que tamanho, quantos litros tem um cesto? Vai ficar uma coisa. Sempre Deus coloca nas suas mãos alguma coisa, e que muitas vezes nós achamos que é muito pouco. E Deus colocou nas suas mãos, faz assim com a sua mão, habilidade. Diga assim: eu tenho habilidade. Coloca a mão na sua cabeça e fala assim: Deus me deu inteligência. O que você tem à mão? A sua inteligência, a sua habilidade. Use. Esse ano, eu quero terminar esse ano em nome de Jesus, com todo mundo nessa igreja trabalhando, fazendo alguma coisa. Porque Deus te deu habilidade. Amém, não? Eu sempre orei pelo sax. Tem que ter sax nessa igreja. Tem que ter sax. 16 anos orando para Deus trazer um sax. Chegou um gigante tocando sax. 2,5 metros. E hoje nós vimos o sax tocando, com a esposa tocando teclado. Vira para o teu irmão e fala assim: meu irmão, você tem que trabalhar, meu querido. Você tem que agir. Você tem que trabalhar, meu querido. Vai trabalhar. Porque quem trabalha, diga assim: quem trabalha, não dá trabalho. Só dá trabalho quem acha pelo em ovo. Eu não tenho tempo de ficar dando trabalho para os outros, porque eu estou fazendo, eu quero servir. É chegar lá para o Vagnão e falar assim: Vagnão, qual é o turno aí? Ah, rapaz, só tem das 10 à meia-noite. Pode colocar eu aí. Mas onde você mora? Eu moro lá nas quebradas, lá no fim do mundo. Não tem problema não. Estou à disposição. Pode me usar. Amém, queridos? Porque Deus me deu. E eu quero colocar à disposição do reino de Deus aquilo que Ele depositou nas minhas mãos. Eu quero dizer algo para você. Há 28 anos atrás, quanto tempo? Eu fui reconhecido como pastor. Todo mundo acreditava que eu era um pastor, menos eu e minha esposa e minha mãe. Uma maravilha, irmãos, de fé. Porque pensa num cara tímido, gaguejante, ruim para falar, ruim de relacionamento. Sou ruim até hoje. Eu passo aqui, as pessoas: pastor, você passou, não falou oi para mim. Eu sou meio zoado, irmãos. Às vezes eu estou pensando nos trem aí, e eu passo, né, na maldade não, eu amo você, né? E quando eu passar não te cumprimentar, você fala assim: pastor, você me ama, né? Pode falar. Quem sabe eu acordo. Mas como que isso vai virar alguma coisa, irmãos? E pelo jeito está virando alguma coisa. Deus está fazendo alguma coisa. Sabe por quê? Eu peguei o meu punhado de farinha, o meu pouquinho de azeite, e falei: Jesus, o Senhor pode multiplicar isso. É uma questão de disposição, de atitude. É de querer fazer. É de não ficar falando: eu não tenho tempo. Mas tem tempo para outras coisas. Tem tempo para ficar 2 horas na frente da televisão. Tem tempo, se for contar o tempo que ficou em Facebook, WhatsApp, Instagram e outras coisas, dá muito mais do que um tempo de oração, de leitura da palavra. Então nós temos tempo. Aqui nós não temos é controle muitas vezes dele. Mas o Senhor nos ajuda nisso. A outra coisa, diz Salmo 103:3, Ele é quem perdoa, Deus é quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara o quê? Todas as tuas enfermidades. A parte de Deus é perdoar. A minha parte é me arrepender. É pedir perdão a Deus. Não há perdão de Deus se não houver confissão e arrependimento. Não há. Então Deus, Ele perdoa toda a iniquidade. Não há pecado que Deus não perdoe.
Quem pode dizer amém para isso? Todo pecado pode ser perdoado, não importa qual seja o pecado. Não tem pecadão e pecadinho, mas aqueles pecados mais escabrosos tem perdão. E Deus perdoa, desde que essa é a minha parte, chegue diante de Deus e fale: me perdoe, Senhor, eu errei contra o Senhor. É eu não ficar me justificando do meu erro, é eu assumir o meu erro. Pequei contra ti, diz Davi, e contra ti somente. E o Senhor faz o que o Senhor achar, mas tem misericórdia de mim. Não afaste de mim o teu espírito, Senhor. É o que eu te peço, mas faz o que o Senhor quiser. Porque há perdão para o pecado, desde que haja confissão e arrependimento. Amém, não? Certa vez Jesus foi chamado para a casa de Marta e Maria, porque Lázaro havia morrido. O teu amigo Lázaro, Jesus, morreu. Ele demorou 4 dias para chegar lá. Quando ele chega lá, diz a palavra de Deus, então, ordenou Jesus: tirai a pedra, lá em João 11. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhes ordenou: desatai-o e deixai-o ir. Queridos, nesse texto Jesus dá 2 ordens. A primeira ordem é: tire a pedra. Presta atenção, quem está comigo aqui? A segunda ordem é o quê? Desatai-o e deixai-o ir. Jesus chega naquele lugar, e o morto está lá 4 dias, naturalmente falando, já apodrecendo, seu corpo em decomposição, e ele chega para o povo e dá a primeira ordem. Jesus ordena: vai lá e tira a pedra. Jesus iria tirar a pedra ou não? Não. Quem tem que tirar a pedra é você e eu. Se eles não tirassem a pedra, Jesus faria um milagre? Possivelmente não. Aí o pessoal vai lá, arranca a pedra. Irmãos, pedra significa esforço. Pedra significa determinação. Pedra significa fé. Eu estou tirando a pedra porque eu creio que o meu Deus é poderoso para ressuscitar alguém dos mortos. Tirar a pedra significa renúncia. É eu dizer: agora quem vive é o Senhor em mim, não vivo mais eu. Para que o milagre possa acontecer, eu tenho que tirar a pedra da incredulidade. Para que o milagre possa acontecer, eu tenho que tirar a pedra da desconfiança, do comodismo, da murmuração, de ficar olhando para trás, de onde eu saí, e agora parei por aqui, e nada está acontecendo. Eu tenho que tirar essa pedra. E eles vão lá e tiram a pedra. E Jesus grita: Lázaro, sai para fora. E saiu Lázaro, envolto, enfaixado, e ele dá uma segunda ordem: desatai-o e deixai-o ir. Quando Jesus fala desatai-o, ele está se referindo a Isaías 58:6, que diz assim: porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade? Nós precisamos ser mais piedosos, mais compassivos, ter mais compaixão. Desfaças as ataduras da servidão e deixes livres os oprimidos e despedace todo jugo. É esse o jejum, essa é a vontade de Deus. É desatar o Lázaro, é não prender as pessoas com palavras, é não amaldiçoar as pessoas, é não falar mal das pessoas, é abençoar aqueles que falam mal de você e aqueles que te perseguem. Essa é a minha arma e a tua arma. Essa é a arma para a nossa nação, para o Brasil. Abençoar a nossa nação. Mas eu não votei nesse presidente, mas ele é o nosso presidente, e ore por ele. Porque nós oramos pelos presidentes anteriores. E vamos continuar orando por todo presidente que vier nessa nação, por todos os governantes que Deus colocar ali. Concordando ou não, eu vou orar por eles. Eu vou orar para dar certo, porque dando certo o povo é abençoado. Estou orando pela nossa nação, pelo nosso povo.
As ataduras da servidão é aquela que eu não oprimo as pessoas. Queridos, as mídias, os negócios sociais aí, os trem social aí, WhatsApp, essas coisas aí, Facebook, tem oprimido pessoas. Porque basta acontecer uma coisa, a gente fica perdendo tempo em coisas fúteis. Gastando tempo dizer esse menino é azul, menina Irmãos, vamos parar com esse trem. Não tem por que comentar umas coisas dessas daí. Há coisas muito maiores, muito mais importantes do que isso, do que gastar tempo de ficar se desentendendo com o irmão ou com pessoas nas mídias sociais, por causa de fatos como esse. Existem coisas muito mais relevantes, e eu vou falar o que é mais relevante do que isso, do que nós gastarmos tempo com esse tipo de coisa. E a quarta e última coisa que eu quero falar diz assim, João 3,16, quem lembra? Porque Deus, o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, continuando, Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por quem? Por ele. Quem nele crê não é julgado, e o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E eu vou dizer para você o que é mais importante do que ficar discutindo essas coisas nas redes sociais. São vidas. E a minha responsabilidade como filho e filha de Deus é valorizar aquilo que Deus morreu. Deus não morreu pela sua casa, pelo seu carro, pelo dinheiro, pela sua posição. Jesus morreu por você. Jesus não morreu pelas nossas verdades ou pelas nossas contrariedades, pelas nossas políticas pessoais. Jesus morreu pelo indivíduo. E Ele está dizendo que Jesus enviou seu Filho amado para morrer por nós, para que nós pudéssemos ter vida nele. E aquele que crê não é julgado, mas aquele que não crê já está julgado. Irmãos, é aí que eu quero enfatizar com você, porque a parte de Deus nessa história é fazer um milagre, e é o milagre da salvação. Essa é a parte de Jesus. A parte de Jesus é te carimbar com o selo do Espírito Santo. A parte de Jesus é cobrir você com o seu sangue e te purificar de todo pecado, como falamos hoje aqui na ceia do Senhor. Essa é a parte de Deus. A parte de Jesus, Ele está lá preparando lugar para mim e para você na eternidade. A parte do Espírito Santo é te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Mas qual é a minha e a sua parte? É falar do amor de Deus a essas pessoas. É dizer para elas que existem dois caminhos. Como diz lá em Mateus 7, que existe uma porta larga e uma porta estreita, um caminho apertado e um caminho largo, e que eles vão desembocar em lugares ou de consolo ou de sofrimento eterno. E quando eu começo a pensar no valor disso, todas as demais coisas se desvanecem. E as pessoas começam a se desentender e ficar com raiva uma das outras. E começam a brigar nas mídias sociais. E aí as famílias se dividem, como tem famílias divididas, porque um votou num, outro votou no outro. Queridos, as vidas estão indo para o inferno. Estão morrendo. Se uma pessoa agora morrer sem Jesus, e ela não confessou Jesus como Senhor e Salvador, ela está num lugar que não tem saída mais. E Jesus conta muito bem a história do rico e Lázaro, e mostra nessa parábola que não há saída, há um abismo, e é eterno. E nós temos que parar para pensar nisso. A segunda coisa é que Jesus virá buscar a sua igreja. Em Mateus 24, 27 diz assim: porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Há de ser a vinda do Filho do Homem, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão.
e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Por que lamentarão? Porque alguém falou do amor de Jesus a elas, e elas não deram ouvidos. Recebi hoje uma mensagem do missionário que essa igreja ajuda mensalmente, que você ajuda com o seu dízimo, com a sua oferta, lá na Turquia. E ele está dizendo, eu estou ficando maluco nesse país, porque Deus está salvando muita gente aqui. Eles colocam uma mochila cheia de Bíblia, e está lá assim, posso orar por você? É isso não? Uma coisa assim. E aí, eles estão sendo abençoados. Porque alguém saiu daqui e falou assim, existe uma eternidade com Jesus. Um lugar de consolo, onde não haverá lágrima e pranto, onde não haverá dor. E eu preciso anunciar isso às pessoas. Lá com meu amigo de trabalho, lá com meu colega de escola, lá com a pessoa que eu me relaciono durante o dia, com os meus familiares, com meu pai, com a minha mãe, com os meus tios, com meus primos, eu preciso dizer que há uma eternidade. O problema, o que eu disse? É que nós ficamos muito centrados nas coisas desse mundo. Nos desgastamos demais com as coisas que vão passar. E elas não permanecerão, nós não levaremos ela para a eternidade. Mas nós focamos muito pouco aquilo que é eterno. E aquilo que é eterno é você, sou eu, é a pessoa que está lá fora, é a pessoa que precisa ouvir de Jesus. Estou vendo a Fernanda aqui, né? A Fernanda morou na Suécia um tempo, voltou para cá. Eu estava perguntando para o Chicão, quanto tempo faz que nós batizamos a Fernanda? Fazem 2 anos, né, Fernanda? Ela veio da Suécia para ser batizada aqui, ela foi batizada. Amém, não? Deus faz assim. Deus vai usar a sua vida para que isso aconteça. Eu te pergunto, quem aqui já perdeu o sono alguma vez na vida? Você passou uma noite e fala, meu Deus, não consegui dormir. Alguém que já aconteceu com você? Levanta a mão aí, quem já nunca dormiu. Passamos uma... Agora, a pergunta é, por que você passou uma noite em claro? O que te levou a não dormir? Porque você tinha uma conta para pagar no outro dia, não tinha dinheiro. Porque você tinha algo para fazer e você estava inseguro. Porque o Mar Vermelho está na frente, o Egito está atrás, você não tem saída. Por causa de uma enfermidade? Porque você não cumpriu a meta? Por que você perdeu o sono? O que te levou? Pensa aí. Espera aí, a última vez que eu não dormi à noite, eu perdi o sono pelo quê? Às vezes é porque teve um filho, né? E aí o filho não deixa dormir, né? O Adler está catedrático nisso. As noites que já foram, né? É 3 filhos, é 1 por ano. Pá. Vai vir mais um em 2019. É 1 por ano. 16, 17, 18 e 19, mais um. É engatilhado, né? Agora, olha para mim aqui. Quem está olhando para mim? Qual foi a última vez que você perdeu o sono só de pensando assim, aquela pessoa, se morrer, vai para o inferno? Alguém já perdeu o sono por isso? Alguém já perdeu o sono porque alguém estava sofrendo? Porque alguém poderia morrer hoje ou amanhã? Eu me lembro esse tempo atrás, alguém me ligou e falou assim, pastor, precisa mandar alguém no hospital, tem um homem que está passando muito mal. Eu não estava podendo ir, coloquei no grupo dos pastores, qual é o pastor que pode ir lá? O outro falou assim, sou eu, foi lá. Orou pelo homem, aceitou Jesus, no outro dia estava morto. E nós não podemos brincar com isso. Porque eu estou falando aqui, não é um emprego que você perdeu que te tirou o sono. E como é que você vai sustentar a tua família e pagar a conta de água, luz, aluguel e condomínio? Eu estou falando de alguém que está indo para um lugar e que não tem saída. Não tem como. E que o Senhor tire o seu sono e o meu sono por essas vidas. Amém, não? Eu atendi uma pessoa que essa semana,
Ela passou 5 dias sem dormir, 5 dias, não conseguiu dormir, nem com remédio. Veio chorando, angustiada, falou assim: você vai dormir. Como é que vai fazer, pastor? Eu vou orar por você. Acordei às 3 da manhã, comecei a orar por ela, encontrei com ela hoje aqui. E aí, como foi, filha? A primeira noite foi mal, mas essa noite eu não tomei nenhum remédio. E eu acordei hoje cedo. Sabe por quê, irmãos? O que vale é isso. É o quanto nós podemos imprimir de Deus na vida das pessoas através da nossa vida. E eu quero declarar em nome de Jesus: você vai perder o sono. Mas não vai perder o sono por conta, por nada disso. Você vai perder o sono porque Deus vai te acordar e falar assim: ore pelo fulano. E você vai orar. Só isso? Só isso? Não. Você vai pegar o telefone outro dia e vai agir. Atitude, diga comigo, atitude. Não é só orar. É o quê? Fazer. Jesus estava caminhando e o Bartimeu, o cego Bartimeu, estava lá. Ó, Jesus, me cura, tem misericórdia de mim. Foi assim, não? Ou ele falou assim: Jesus, tem misericórdia de mim. E todo mundo: cala a boca, Bartimeu. Não, Jesus, olha para mim aqui agora. Aí Jesus parou, porque ele ouviu o grito de Bartimeu. E se Bartimeu tivesse assim: nossa, eu tenho orado tanto tempo e Jesus não me ouve. Oração silenciosa, presbiteriano, oração silenciosa. E não faço nada. Aí Jesus ouve o cara e cura. E se ele não tivesse gritado, irmãos? E se aquela mãe, que a filha estava com, tinha uma filha endemoniada, não fosse lá entrar? Ela não foi convidada para entrar naquela casa. Mas ela entrou na casa: eu não quero saber. Foi aos pés de Jesus, falou: Jesus, cura minha filha. Ela está endemoniada, Jesus. Jesus olha para ela e fala assim: mulher, você é judia? Não. Ah, então não é bom pegar o pão dos filhos e jogar aos cachorrinhos. Ela falou assim: Jesus, mas se o Senhor me der uma migalha, a minha filha é curada. Jesus olha e fala assim: pode ir embora, tua filha foi curada. Sabe por que? Atitude, irmãos. Atitude. O milagre não vem porque nós ficamos esperando cair do céu as coisas. Nós queremos que o mar se abra, mas eu não faço a minha parte. Eu fico orando para o meu cônjuge mudar, mas eu não mudo. Deus, muda o meu marido, mas você está mudando? Não, ele que é um carrasco, pastor. Muda você. Deixa ele com Deus. Deixa Deus dar umas cacetadas nele lá. Não tem problema não. Mas faça a tua parte. Além de orar, mude. Mude as palavras. Mude a atitude. Mude o comportamento. Mude a maneira de agir. Para de reclamar. Para de ficar olhando para trás. Ah, eu vou me separar. Não vai separar coisa nenhuma. Deus vai restaurar o seu casamento. A solução não é essa, a solução é em Jesus. E aí, as coisas começam a mudar na minha vida. Amém? Quantos querem isso em nome de Jesus? Vamos ficar em pé, vamos orar? Feche seus olhos agora. Eu tenho a convicção plena de que nessa noite está acontecendo alguma coisa dentro de você e dentro de mim. Na verdade, primeiro precisa acontecer dentro de mim, que estou entregando essa palavra. Antes de você, é eu que precisava ouvir isso. Senhor Deus, nós colocamos nossas vidas à tua disposição nessa noite e para sempre. Queremos valorizar aquilo que o Senhor tanto valoriza, que são as pessoas, são vidas. Por isso que queremos valorizar uma vida e atingir as famílias para o teu reino. Senhor Jesus, nós não queremos ser obstáculos para que o Senhor opere milagres em nós e através de nós. Nós queremos ser os facilitadores.
Nós queremos ser aqueles Moisés da vida, que estende o bordão, porque crê, mas age. Nós queremos ser aquele Josué que molha os pés no Jordão e ele abre. Sempre assim. Nós queremos ser aquele Bartimeu que grita e o Senhor ouve e ele é curado. Queremos ser aquela viúva de Sarepta que em obediência ela esvaziou todo o seu sustento, vaziou a sua despensa, e aí a farinha se multiplicou, o punhado virou muita coisa, e o azeite. Todos esses viram milagres. E eles viram milagres por quê? Porque eles fizeram a parte deles. O Senhor faz a sua parte e nós temos que fazer a nossa. E quando você não consegue fazer a sua, clame como eu já clamei muitas vezes. E eu cheguei diante de Deus e eu falei: meu Deus, eu sei que eu tenho que fazer, mas eu não estou conseguindo. Me ajuda, Senhor. E aí, além dele fazer a parte dele, ainda ele te ajuda você a fazer sua parte. Esse é o amor de Deus. Então você está bem e eu estou bem. Só não faz quem não quer. Então eu te abençoo nessa noite, para que todos nós possamos, nesse ano 2019, experimentar muitos milagres, muita abundância de Deus, muitas vidas vindo à casa de Deus, você trazendo muitas pessoas, você falando e vivendo o amor de Deus, não só falando, mas praticando o amor de Deus. Você colocando os seus talentos, as suas mãos, tudo aquilo que Deus te deu à disposição dele, tirando as pedras, desatando aqueles que estão amarrados. É o Senhor te usando. É você não convivendo com o pecado, mas se arrependendo, lamentando por ele e recebendo o perdão e o cancelamento deles. Que a graça do Senhor, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, Deus vivo, seja contigo, com a sua família, com todos os seus. E eu declaro a partir de hoje, cada um de nós experimentando os muitos e muitos milagres que estão aí nos céus, prontinho para você. É só você fazer a sua parte. Em nome de Jesus, amém e amém.